Boa tarde, turminha, tudo bem? Aula de História, vamos trabalhar da página 228 até a página 233. Começando aí um novo capítulo, que é o capítulo Espaços de Poder. Já aprendemos no capítulo anterior sobre os espaços públicos, né? Que são espaços aí do povo. Quem cuida? Os nossos governantes. E o povo ajuda a manter, certo? E esses espaços aí, professora de poder? Vocês vão aprender bastante. Mas para deixar algo assim no ar. Imagina só uma cidade que não tem um administrador, que não tem ninguém para organizar, para manter tudo bonitinho, certinho ali. Nossa, viraria uma bagunça. As pessoas já não obedecem tanto com as regras, com as leis. Imagine se elas não tivessem. Pois é, galerinha. Então, vamos aprender aí quais são os espaços de poder e quem administram eles, certo? Sentem aí bonitinho, peguem os seus livros, peguem os seus estojos e tenham uma boa aula. Turma, vamos estudar sobre os governos, as pessoas que administram as cidades. Olhem a imagem do nosso livro. Pessoas tirando o quê? Foto neste local, porque também são espaços públicos. Então, essa imagem aí que estamos observando de fundo é um museu da Confidência Mineira, que fica no estado de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto. Galerinha, estudamos no início do ano o surgimento das cidades. Também vimos o que era a casa de câmara e cadeia e a importância dela para a história do Brasil. Vocês lembram? Não? Então vamos lembrar aqui com a professora. Era um edifício do Brasil colônia. Isso era quando Portugal mandava no nosso país. E esse local estavam que instaladas os órgãos das administrações públicas municipais. Conversa vem. O prédio das páginas de abertura foi sede da Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Qual era a função administrativa exercida em uma casa de Câmara e Cadeia? Então, era para administrar, policiar e punir. E aí, galerinha, vamos aprender muito mais no decorrer das nossas aulas. Então, veja, qual é a importância do local de administração de uma cidade? Imagina se não tivesse esse local e nem as pessoas para administrar, para organizar. Como seria manter, então, a ordem, a organização de uma cidade, se não tivesse as pessoas para trabalhar nisso aí, galerinha? Seria uma verdadeira bagunça, né? Pois é, será que os espaços de poder nas sedes de organização do passado eram iguais os de hoje? Vamos entender? Então, olha só. A forma como as pessoas administravam as cidades não eram iguais a de hoje. Sabe por quê? Vamos lembrar aqui com a professora. O nosso Brasil era colônia de Portugal, ou seja, obedecíamos às ordens do governo de Portugal, melhor dizendo, do rei de Portugal. Ele mandava no nosso Brasil. Então, a gente exercia o que vinha como ordem lá do país de Portugal. E hoje? Hoje em dia, nós obedecemos às ordens de Portugal ainda? Não, ainda bem. O nosso país é considerado uma república. Temos o quê?
presidente da República, temos aí os governadores, no caso, o governador aí, ó, de São Paulo, João Dória. Temos também os prefeitos das cidades, né? E aí, olha só, o Bruno Covas, de São Paulo. Temos os vereadores, os deputados. São pessoas, galerinha, que trabalham na organização e administração do nosso país, estados e cidades. Vamos voltar no passado e falar dos espaços de poder. Olhem essa imagem aí, que mostra a Casa de Câmara e Cadeia de Curitiba, no Paraná, no ano de 1897. Há muito tempo, na verdade. O prédio foi destruído por um incêndio. Então, não éramos independentes e tinha que obedecer às ordens de Portugal, galerinha. Naquela época, para ocupar cargos do governo, das vilas ou das cidades, fazer parte aí do poder, era necessário ser homem, macho, ter mais de 25 anos de idade, ser católico e comprovar renda suficiente. Renda quer dizer ter dinheiro, certo? Hoje já é bem diferente, né? Hoje já temos mulheres que exercem a função em cargos de poder. Nós tivemos, inclusive, como presidente da República, uma mulher. Então, não é só homem que hoje participa do poder, não, galerinha. Os vereadores eram responsáveis por cuidar da justiça e da segurança das vilas e cidades. E as leis eram determinadas pelo rei de Portugal. E isso ocorreu até o ano de 1822, quando o Brasil tornou independente de Portugal. Galerinha, vamos falar sobre as cidades coloniais, tá? Cidades de antigamente. Antigamente, as comunidades rurais, o campo, eram muito maiores e as pessoas iam para o centro urbano, cidades menores, principalmente em igrejas, sedes administrativas, como a Casa de Câmara e Cadeia aí que administravam as cidades. Eles se reuniam, né, nesses lugares para administrar as cidades. Então, vamos observar aqui, ó. Olha só. Aqui, como vocês estão vendo, ó, é a igreja católica que ficava na Praça Central. Aqui, ó, aqui, como vocês podem observar aí, na praça principal das cidades coloniais ficavam os pelourinhos, que simbolizavam a justiça e o poder de Portugal. Galerinha, era uma coluna de pedra que servia aí para os castigos. E olha só, tá? As cidades coloniais cresciam ao redor de uma praça, como vocês podem observar aí, tá? E finalmente, olha aqui, ó. Aí está os locais de governo, onde eles se reuniam, como a Casa de Câmara e Cadeia. Ficavam próximo aí da Praça Central da cidade. Como a professora disse, eles se reuniam aí para conversar sobre a administração da cidade. Então, normalmente as cidades de hoje têm o quê? Uma praça como centro. E aí, né, ela vai crescendo como o torno dela. Percebam a importância de conhecer um pouco da história para entender como muitas coisas acontecem no dia de hoje. Viram que bacana?
E naquela época também as casas não tinham abastecimento de água e era necessário construir uma fonte pública para todos, inclusive os animais, como cavalos e mulas, que eram os meios de transportes de antigamente. Por quê? Porque era passado, tá? Hoje é bem diferente, né? Temos os nossos carros, temos moto, tudo na atualidade, né? Com muita tecnologia. Então, as pessoas do passado não tinham o quê? Água encanada, como nós temos hoje. Hoje, no atual. Galerinha, vocês sabem o que é uma fonte pública? Olha aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Olha uma imagem mais atual, exatamente assim. Galerinha, no passado, a cidade do Rio de Janeiro era a capital da colônia, quando Portugal mandava no nosso país. Hoje, a nossa capital é Brasília, certo? E olha só, nas vilas e nas cidades do Brasil colônia, as casas, as moradias eram bem simples e elas eram construídas com madeira, pedras e tinham poucos móveis, como vocês podem observar aí. E as ruas não havia tanto movimento não, galerinha. Só as pessoas assim que levavam mercadorias e elas levavam as mercadorias com os carros de boi. Sabe por quê? Porque na época era o meio de transporte mais utilizado aí para andar nas terras, né? Porque as ruas não eram asfaltadas. Pois é, galerinha. Olha só aí. Também havia, né? Carroças puxadas por cavalos para deslocarem aí de um local para outro. Como a professora disse, as ruas eram de terra, com muitas pedras, lugar bem difícil aí para caminhar. Galerinha, atualmente os nossos espaços de poder são ocupados tanto por homens como por mulheres que exercem aí uma atividade em administrar o que? O nosso país, os nossos estados, as nossas cidades, tudo para manter o quê? A organização, a ordem, certo? E no decorrer aí das nossas aulas, iremos aprender muito mais. Vamos agora para a página 233, mão na massa? Olha só, essa menininha aí se chama Marcela. Ela fez uma viagem ao passado e chegou a uma cidade do Brasil colônia. Na época que Portugal mandava aí no nosso país. Como você já estudou as cidades do Brasil colônia, ajude Marcela em sua viagem, respondendo as questões abaixo. 1. Na cidade existe uma construção que é um símbolo da justiça e do poder de Portugal. Essa construção é um cemitério, teatro ou pelourinho? Respondam aí. Responderam? Agora é minha vez. Pelourinho. Façam a correção. 2. Na cidade colonial, a que Maria chegou, existe uma praça central. Nessa praça ela encontrou a Casa de Câmara e Cadeia e a Igreja Católica, um shopping e um cinema, residências simples com suas hortas. E aí? Responda. Minha vez. Letra A. Corrijam aí. 3, galerinha. Marcela esqueceu sua garrafinha de água e está com muita sede.
Onde ela pode encontrar água para beber? No pelourinho, na fonte ou na lanchonete? Respondam. Agora é minha vez. Na fonte, galerinha, é isso aí. 4. Marcela avistou alguns homens conversando, batendo o maior papo na praça. Eles são vereadores e logo terão uma reunião na casa de câmara e cadeia. Eles são conhecidos como homens bons, homens ruins ou homens ricos. E aí, galerinha, respondam. Homens bons, né? Eram considerados os homens bons, aqueles que tinham mais de 25 anos, eram católicos e ainda comprovavam renda suficiente, certo? 5. Marcela resolveu visitar alguns moradores que moram mais longe. Como está chovendo muito e ela tem muitas malas, é melhor ela usar como meio de transporte um carro de boi, um barco ou um cavalo. Ah, com certeza, um carro de boi. Eles utilizavam muito mais naquela época porque não havia meio de transporte. Certo, galerinha? Galerinha, a nossa aula vai até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Viajamos bastante no passado, né? Conhecendo aí a história, um pouquinho da nossa história, certo? Galerinha, um super beijo e até a próxima aula.